Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Você que participou virtualmente do culto de quarta-feira vai ver que é o mesmo texto que nós estivemos expondo na quarta-feira. E de fato é mesmo. A intenção nossa é trazer para a nossa mente, para o nosso coração, não apenas uma repetição de palavra, mas principalmente um meditar na palavra. E hoje, embora nós leiamos o mesmo texto, embora nós estejamos enfatizando os mesmos pontos, se você esteve na quarta-feira, você pode trazer a sua mente e principalmente caminhar conosco no sentido de avaliar se o que estamos expondo é de fato palavra do Senhor. E se você não participou naquele momento, na quarta-feira, você vai caminhar conosco nessa exposição, nessa manhã. E o nosso alvo, irmãos, é que ao final desse momento de exposição, você possa, com a Bíblia na sua mão, avaliar se ela tem sido um referencial para a sua caminhada de fé. Não aquilo que o pastor está dizendo, mas esse livro que você tem na sua mão. Esse texto e principalmente aquilo que esse texto representa para você. Qual que é o significado disso para você? Então vamos ler Atos, capítulo 17, a partir do verso 10 até o verso de número 15. Palavra do Senhor que diz assim: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo a ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Nosso Deus, nós rogamos a Tua bênção sobre nós nessa hora. Te pedimos, Pai, que no nome santo de Jesus, o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, à nossa mente. Que seja o Senhor, ó Deus, a dirigir a nossa vida. E que seja o Senhor falando e revelando a Tua palavra ao nosso coração. Ó Deus, ajuda o Teu servo, pela pecaminosidade, pela falibilidade, pela limitação, que o Senhor tenha misericórdia. E, ó Deus, no nome santo de Jesus, que de fato o Teu nome seja glorificado para o nosso bem e de fato, ó Deus, para que a Tua igreja promova exaltação ao Senhor. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos, uma das frases mais comuns que nós ouvimos quando alguém é encontrado em dificuldades, desde um aperto financeiro ou uma questão de saúde, ou mesmo quando há um pecado e nós chegamos para um irmão para conversar sobre isso com ele, uma das frases mais comuns é aquela que você ouve: você não sabe o que eu estou passando, você não tem noção do que eu estou vivendo, porque se você soubesse, talvez você me interpretasse de forma diferente. Mas uma outra frase que abre muitas portas, seja de diálogo, seja de autoridade, é aquela que você também já deve ter ouvido ou falado. Olha, eu já passei por isso. Eu sei como é que é. Eu tenho experiência. Pode contar comigo que eu vou te mostrar o caminho das pedras. Eu acho que eu não estou falando algo muito distante de nós, não é verdade? Quem nunca chegou para alguém dizendo: eu tenho experiência nessa questão? Ou quem nunca não disse para alguém: olha, você não sabe aonde dói de fato, você não sabe o que eu estou passando. Queridos irmãos,
não há problemas nessas frases em si mesmas. E não há mesmo, porque nós somos seres relacionais, nós somos seres que aprendemos com as experiências, nós aprendemos com a caminhada de cada dia, seja onde quer que nós caminhemos. Dos ambientes mais desfavoráveis àqueles melhores, mais lindos, nós estamos sempre com oportunidade de aprendizado e de ensino, de convivência, de cuidado e ser cuidado também. A grande questão, irmãos, é que essas situações vão até um certo ponto. E a partir daí é que vem os problemas. Na realidade, talvez elas possam esconder uma situação um pouco mais inglória. Quando eu digo para alguém, olha, você não sabe o que eu estou passando. E na realidade eu não estou querendo abrir para outra pessoa, olha, eu não estou interessado em te ouvir. Quero curtir meu sofrimento, não quero conselho, não quero ser tratado nessa área da minha vida. Mas aí eu afirmo, você não sabe bem das coisas, você não conhece tudo. E por um outro lado, queridos irmãos, eu também dizendo para a pessoa, olha, eu já passei por isso, talvez eu possa dizer, olha, eu não quero aprender mais. Não há mais quem me ensine, porque eu já estou no topo dessa cadeia, então eu não preciso mais. E C.S. Lewis, ele dá um nome para isso de esnobismo intelectual. Quando as pessoas chegam para situações, quando elas são ou contraditadas, ou quando se veem numa situação um pouco de aperto, e elas colocam, não, isso aí é coisa de infantil, isso é coisa que eu já passei, realmente eu não vou me meter nesse tipo de coisa. Agora veja, irmãos, caminhando um pouco mais, olhando para esses nossos dias, é que uma questão muito comum que tem avastado a nossa sociedade, é a gente ter nos nossos dias muitos gurus para determinadas áreas da nossa vida. O guru é uma figura que vem do Oriente, que é uma pessoa que ele discipula outras pessoas, seja na fé, seja em determinados comportamentos, mas ele é autoritativo sobre os seus discípulos. A palavra de um guru é quase que inegociável. E quando a gente vai trazendo isso agora mais para o Ocidente, mais para nós, mais para a sociedade urbana que nós vivemos, talvez a gente não pare para pensar nisso, mas eu vou te dar alguns exemplos para você ver o quanto isso é comum. Por exemplo, na cozinha, se você quer aprender um prato novo, você liga em determinado canal e vai lá naquela senhora que tem cada dia um cabelo de uma cor e você fala, hoje eu preciso de uma receita e papum, o que ela falou está falado, vai dar certo. Ou você vai naquela outra senhorinha mais antiga, ou no seu chefe de cozinha predileto, de grandes restaurantes, alguma coisa assim. Quando nós olhamos, irmãos, para os nossos dias, para a questão de filosofia, de ética, existe um trio muito famoso nas redes sociais, e basta você citar o nome de algum deles em uma frase, alguma coisa assim, que aquilo ali já dá a chancela de que, pronto, acabou a discussão, porque se o fulano falou, está falado. Trio Pondé, Cortella e Karnal, ou substituindo um deles, tal de Leandro de Barros. Na medicina, há um médico muito proeminente, que é garoto propaganda, e quando dá uma palavra, sinônimo de autoridade dentro da área científica, pronto, as discussões param. Irmãos, trazendo para o nosso arraial, na década de 80 e 90, havia uns teleevangelistas norte-americanos. E eu me lembro muitas vezes, eu garotinho, muito próximo de uma tia minha, crente, fervorosa, mas que muitas vezes dizia para mim, olha, aquele pregador disse tal coisa e é batata, o que ele falou está falado. Até que esse pregador famoso um dia vai para a TV e aquilo que já era conhecido lá passa a ser conhecido aqui, ele havia caído em pecado. E o seu ministério desmorona, e diversas pessoas que o tinham como um guru, agora se veem perdidas. Muitos colocam a culpa na igreja, colocam a culpa
em estarem enganados, e as coisas têm sido assim. Nos nossos dias, irmãos, muitas vezes nós olhamos para esse tipo de situação e nem paramos para pensar aonde a nossa alma de fato está quando nós pensamos em sabedoria, quando nós pensamos nas nossas dores, onde nós buscamos de fato entendimento e providências que sejam verdadeiramente eficazes. Nos nossos dias, irmãos, não pensamos em relacionamentos edificantes. Quando pensamos em cristãos, qual é o meu objetivo junto com o meu irmão para a vida dele? E aí, nessa manhã, eu gostaria de trazer para você que diante do cenário que nós estamos vivendo, irmãos, é preciso que o crente, ele se volte para um referencial verdadeiro para todas as situações da sua vida, que é a revelação, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, como verdadeiramente autoridade sobre a minha vida. E autoridade em todos os sentidos e em todos os aspectos. Porque você pode até me questionar, então para culinária eu vou consultar a Bíblia? Talvez você não vai obter ali a receita de como fazer um pão asmo, por exemplo. Mas de fato a Bíblia te ensina que você deve comer com parcimônia, que você deve saber dividir com quem tem fome, que você deve saber que aquilo ali não é para o seu prazer e o seu deleite absoluto, mas é para que você se sacie e possa glorificar a Deus através do alimento também. Opa, era isso tudo? Pois é. Talvez a Bíblia não vá falar tanto de filosofia, será que não? Qual é a ética que dirige as nossas vidas hoje em dia, queridos irmãos? Está baseada em contextos sociais apenas, ou de fato eu preciso olhar para a palavra de Deus e ver como eu me relaciono com as minhas vizinhanças, com as minhas situações do dia a dia, com o dinheiro, com o vizinho? Queria te convidar a olhar para esse texto e aprender algumas lições que ele nos ensina, queridos irmãos, para que nós venhamos a entender por que, de fato, a revelação bíblica, a palavra de Deus, a Bíblia, deve ser para o cristão obrigatoriamente a autoridade última em todas as coisas. E eu quero te convidar a olhar para esse texto então. O texto fala, irmãos, de Paulo saindo de um momento de extrema dificuldade na cidade de Tessalônica. Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ali ele tem diversas experiências. Ele já havia passado por muitos lugares. Em Tessalônica acontece dele pregar durante algum tempo, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas ele sai dali basicamente fugido. E é chegado então em Bereia. Naquele lugar, Paulo vai cumprir exatamente o que ele faz em todos os lugares por onde ele passava. Ele vai procurar uma sinagoga, ele vai começar a expor as escrituras para aqueles judeus. Ele começa explicando as escrituras, e quando você fala de escrituras aqui nesse contexto de Paulo, é o Antigo Testamento que você tem na sua mão. Paulo começa a expor a revelação contida no Antigo Testamento, e ele vai demonstrando, tanto na sinagoga, quanto numa praça, numa escola, como em Tirano ele faz, ali Paulo vai demonstrando que aquilo que o Antigo Testamento para nós vai apresentando, Paulo diz, tudo isso vai se cumprindo na pessoa de Jesus de Nazaré, e Paulo vai mostrando como a palavra se cumpre em Cristo Jesus. E as reações são diversas. Porém, aqui em Bereia, nós começamos a notar algumas questões, irmãos, que diferenciam essa igreja das demais apresentadas até aqui por Paulo. A primeira questão, então, que nós vamos ver, irmãos, é que aqueles irmãos, eles, mesmo que impactados com alegria pela presença de um pregador do Senhor que está indo de lugar em lugar, eles conheciam Paulo por conta da sua fama, que já havia sido um grande perseguidor da igreja, e agora esse homem vai estar entre nós, ele vai falar para nós, ele vai trazer algumas experiências grandiosas, ele vai colocar para nós de fato o que Deus fez na vida dele, como ele tem sido usado. Porém, comece a perceber comigo, irmãos, que uma coisa vai saltar no relato de Lucas ao falar sobre esses irmãos. E Lucas, de cara, no versículo de número 11, estabelece um critério comparativo entre aqueles irmãos e os de Tessalônica, o lugar onde Paulo havia acabado de estar.
Lucas diz que aqueles irmãos eram mais nobres do que os anteriores. Mas mais nobres por quê? Porque eles, ouvindo Paulo, e aqui a expressão avidez, você vai ter para o seu coração como alguém que queria de fato ouvir, queria ser abastecido, se alegrava com aquilo, tinha interesse no que estava sendo colocado. Porém, não apenas com avidez, mas fazendo um exame criterioso das Escrituras. Com a Bíblia aberta na mão, aqueles irmãos ouviam Paulo. E à medida que Paulo falava, o seu coração ia sendo aquecido, trabalhado, porém eles olhavam para as Escrituras e nas Escrituras eles conferiam se as coisas eram tal qual como Paulo expunha. E aí, irmãos, eu chego à primeira conclusão que esse texto me mostra, é que nós devemos, irmãos, ter a autoridade bíblica como autoridade última nas nossas vidas, porque a Bíblia é maior do que o pregador. A palavra de Deus é muito maior do que aquele que prega a palavra. A revelação do Senhor, ela vai muito além do que aquele que está expondo a revelação em determinado momento. E isso, irmãos, traz para o nosso coração algumas questões. Em primeiro lugar, a segurança que nós podemos ter na palavra, que vai muito além da pessoa que está expondo. Eu gostaria que você pensasse comigo sobre o que está acontecendo aqui nesse texto, irmãos. Será que Paulo precisaria de mais credenciais para que as pessoas dessem crédito à sua pregação? Se você gosta de caminhar nas Escrituras, se você abrir em 2 Coríntios, capítulo 10 até o capítulo 13, são 4 capítulos, não dá para a gente se deter nisso agora. Mas ali naquela carta, Paulo está confrontando os outros chamados apóstolos, os reveladores, os pregadores que iam até a igreja de Corinto. E Paulo então, irmãos, durante 4 capítulos ele mostra as suas credenciais, dizendo de fato que ele era alguém que tinha estado com Cristo de uma forma muito poderosa no caminho de Damasco. Ele colocava a sua autoridade, ele mostrava as suas experiências com o Espírito Santo, ele falava de certas coisas que são admiráveis ainda hoje, 2000 anos depois. Mais ainda, se você ler Atos, no capítulo 9, de 1 a 19, você vai ver a experiência de conversão de Paulo. Algo tremendo. E aqueles irmãos naquele dia tinham um relato disso. Eles tinham a sabedoria de falar, foi com esse homem que aconteceu lá em Damasco, aquela situação. E o povo dizia, sim, com ele mesmo. Irmãos, traga para o nosso dia, quando alguém vem para esse púlpito e vem com a credencial, fulano de tal, o ex alguma coisa, você vai ligar e falar, opa, eu preciso ouvir para ter noção desse testemunho. Olhe para os nossos dias, quando alguém vai para a mídia e fala assim, fulano de tal, um grande expositor da palavra, aquele que tem o título de doutor, pós-anjo, qualquer outra coisa que inventarem por aí, e aí as pessoas falam, puxa vida, esse então deve saber bem o que ele está falando. Paulo, irmãos, ele tinha certas credenciais que davam autoridade para ele, um currículo invejável. Atos 22, versículos 2 e 3, diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era uma grande autoridade no meio judeu, um grande expositor das Escrituras naqueles dias. Não apenas criado naquele homem, mas Paulo era judeu dos judeus, da tribo de Benjamim. Paulo era cidadão romano, então ele podia falar tanto com o guarda, quanto com o popular. Paulo, quando faz a sua defesa e apela para César, todo mundo tem que travar e falar, não podemos falar mais nada, porque ele de fato é um romano. Paulo expunha o grego como poucos, e Pedro cita isso na sua carta. Olha, os escritos de Paulo às vezes são difíceis, o próprio Pedro, palavra de Deus mostrando isso. Porém, queridos irmãos, veja o que o próprio Paulo, esse que nós expusemos dessa forma, nos diz, por exemplo, em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. E um texto que você conhece bem, porque o apóstolo fala assim, olha, se nós mesmos, ou se vier um anjo aqui e colocar para vocês um outro evangelho, um evangelho que seja
diferente daquilo que vocês têm ouvido dos apóstolos, daqueles que estiveram com Jesus, um evangelho que seja diferente desse da palavra de Deus, ou seja, ainda que eu mesmo, Paulo, venha aqui e fale um outro evangelho, ainda que venha um anjo, traga todo o seu esplendor sobrenatural, ainda que haja qualquer tipo de situação, se não for o verdadeiro evangelho, que isso seja amaldiçoado. Gálatas 1, 8 e 9. Mais ainda, Paulo, quando escreve a Timóteo, que nesse momento aqui caminhava com eles, tinha sido ordenado a acompanhar Paulo, era um discípulo dele, lá na frente Timóteo agora está pastoreando a igreja de Éfeso, ele recebe a carta de Paulo, e lá, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo diz para ele assim, olha, toda a Escritura, não apenas uma parte, não aquilo que você gosta de ler, não apenas aqueles salmos mais bonitos, mas toda a Escritura, ela é soprada, ela é entregue, ela foi dada por Deus. E ela é útil, uma expressão que nos nossos dias, irmãos, tem sido esvaziada. Mas naqueles dias, útil era coisa como que essencial, não pode faltar, tem que estar. É útil, ou seja, essencial para o ensino, para a repreensão, para o crescimento, para a correção na justiça, para que o homem seja perfeito, para toda a obra que lhe apraz, para toda a obra que lhe for determinada. Para o seu chamado, para a sua vida, para o seu casamento, para estar com as pessoas, para responder politicamente, a Escritura é a autoridade final. Queridos irmãos, quando nós pensamos nesses irmãos de Bereia, nós podemos trazer à nossa mente o que tem acontecido nos nossos dias, irmãos. Veja que nós observamos muitos irmãos, queridos nossos, pessoas que nós nutrimos tanta admiração, são grandes pregadores por aí. Mas não é incomum, irmãos, a gente ver que em determinado momento a soberba toma conta do coração. E essas pessoas abandonam a palavra de Deus e vão se tornando gurus. Vão se posicionando como autoridade acima da palavra do Senhor. Dentro da nossa denominação, irmãos, havia um grande pregador no final dos anos 80 e início da década de 90. Alguém que era uma prática unanimidade no meio cristão e já era alguém que caminhava no meio de governos, já era alguém que caminhava no meio de autoridades políticas, era alguém que as pessoas paravam e ouviam. Porém, quando pecou, e aqui a questão não está no pecado, mas está em como se trata com o pecado, não houve mais a questão de ouvir outros irmãos, ouvir a sua igreja, não houve a questão de estar submisso ao que a palavra do Senhor manda que façamos quando há um pecado. O que houve foi que essa pessoa abandonou toda a sua questão denominacional, abandonou aquilo que a palavra diz, e hoje é um grande guru da internet. É alguma pessoa que, quando é contraditada, diz assim, essas pessoas não conhecem física quântica. Essas pessoas não conhecem o que eu conheço nas minhas questões, e nem ele mesmo conhece tudo isso. Irmãos, a história está recheada disso. Nos primeiros séculos, Marcião, um grande líder de igreja, Marcião propôs a revisão do cânon bíblico, e vamos cortar todo o Antigo Testamento e ficar somente com o Novo. Foi rejeitado pela igreja. Ário, que foi um grande bispo, de onde surgiu a expressão arianismo, que é diferente desse que você vê nos nossos dias com relação à segregação de pessoas. Mas Ário foi um grande herege dos seus tempos. Pelágio, que foi um bispo, foi aquele que trouxe a doutrina do livre-arbítrio, que até hoje assola as igrejas, afastando pessoas da vontade de Cristo. Foi combatido por Agostinho, foi condenado pela igreja, e depois, mais de 1000 anos depois, foi revisitado por um homem chamado Jacó Arminius. A questão de pessoas, irmãos, que às vezes deixam a revelação bíblica e passam a ter a sua própria revelação e seu entendimento, é muito comum. Nós não estamos falando aqui, irmãos, nada
que nós não vejamos nos nossos dias quando alguém propõe, por exemplo, que a Bíblia precisa ser ressignificada, usando uma expressão desse nosso tempo, uma expressão até bonita, pomposa, porém a Bíblia vai ganhar um outro significado. Não, a Bíblia é a autoridade do Senhor, porque é a palavra desde o início de Gênesis até o final e ponto. A quem ouvimos no final das contas, irmãos? Nós ouvimos a palavra ou ouvimos o pregador? Isso vale para nós. Quantos de nós aqui, irmãos, não temos mais simpatia por esse ou aquele que está no púlpito? Isso é até certo ponto normal, joia. Porém, se não está baseado nesse livro, observe o seu coração. Porque perto de nós, e quando eu falo perto de nós, eu estou falando daqui, Juiz de Fora, contexto nosso. Quantas vezes nós não entramos em determinados ministérios porque acreditamos naquele líder. E isso também não tem problema nenhum. A grande questão é que quando aquele líder caiu, muitos caíram e não voltaram. A revelação bíblica é maior que o pregador. Mas vamos voltar para o texto, porque há uma segunda questão que nós aprendemos nesse texto. E a questão é, irmãos, qual a circunstância que estava envolvida naquele momento em que Paulo pregava aquela questão? A revelação bíblica é maior do que as circunstâncias que nós vivemos, que eles viviam, e ela é maior do que qualquer circunstância que nós possamos apresentar. É aquela questão de que quando nós falamos assim, você não sabe o que eu estou passando, eu poder ter a tranquilidade de dizer, realmente talvez eu não saiba. Porém a Bíblia é a Bíblia em todas as épocas, então ela serve para o que você está passando também, e não importa o que seja. Olhe para o contexto, irmãos, que nós vamos trabalhar agora. Você está com a sua Bíblia aberta? Volte uma folha, Atos 16. Paulo, um pouco antes dessa experiência aí, está na cidade de Filipos. Ali, a partir do versículo 11 do capítulo 16, você vai ver Paulo passando por uma série de situações muito interessantes. A primeira delas é quando ele prega para uma mulher de posses, Lídia. É uma empresária daqueles dias. Lídia se converte. Provavelmente ela foi uma das fundadoras daquela igreja em Filipos. Logo depois, Paulo vai estar numa experiência em que uma jovem está no meio da praça ou da rua e ali, possuída por um espírito maligno, ela adivinha coisas das pessoas. E Paulo então repreende aquele espírito, acaba com o lucro daquelas pessoas que se aproveitam daquela jovem e o tempo fecha, Paulo é acusado. As pessoas chegam e falam, quem que esse camarada é para estar no meio de nós e tocando tumulto? Paulo é preso. E você tem então uma outra experiência, que agora Paulo na cadeia. Ali, depois de ter tomado uma bela coça, daquelas caprichadas de fato, aquela que nem você imaginou nos melhores dias dos seus pais, quando você fez a sua pior arte, Paulo apanha, mas à noite, lá à meia-noite, mesmo com toda a dor, Paulo está glorificando a Cristo pelo que acontece antes. Ele e Silas. E ali naquela situação, algo fantástico acontece, um terremoto, as cadeias se rompem, todos poderiam fugir, o carcereiro vai se matar, mas Paulo diz, segura tua onda, nós estamos todo mundo aqui, não sai ninguém. E o carcereiro se converte naquela hora. Irmãos, pensa você, quando alguém entra de repente por essa porta e começa a contar que estava numa cidade aqui do lado. E começa a contar, olha, estávamos ali presos, era meia-noite, nós estávamos cantando louvores ao Senhor. De repente tinha um presbítero lá, um careca, e estava puxando louvor. E nós ali, de repente, pum, aconteceu, caíram as paredes. Esse era o contexto dos bereanos. Mas ainda, irmãos, ele sai daquela questão e vai para Tessalônica. Está o relato aí, Atos 17, versículos de 1 a 3. Ele passa 3 semanas ali pregando a palavra, sábado após sábado, na sinagoga. Os judeus se reuniam no sábado na sinagoga. E Paulo tem que sair fugido de lá, versículo de número 10, início do texto que nós começamos a ler. E Paulo então,
poderia, querido irmão, querida irmã, apenas contando os seus testemunhos, o que aconteceu ali em Filipos, o que aconteceu em Tessalônica, aqueles irmãos poderiam se apaixonar por aquela mensagem e sair dali pensando coisas do tipo: olha, eu posso pregar com toda tranquilidade, porque se eu cair numa cadeia, as paredes vão cair também. Eu posso falar do Evangelho com toda tranquilidade, porque assim como alguém livrou Paulo dessas cidades e trouxe para cá, alguém vai me livrar. Ou seja, talvez a questão fique que se estabeleça um padrão de conduta agora, a partir das experiências de Paulo, a partir das circunstâncias, irmãos. Mas veja que o texto, versículo 11 de Atos 17, o texto vai dizer que eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, Paulo pregou mais de uma vez, durante dias, e aqueles irmãos a cada dia conferiam nas Escrituras para ver o que estava sendo colocado. Irmãos, o que nós aprendemos para trazer essa questão de que a revelação bíblica, a palavra do Senhor é maior do que as circunstâncias? Perceba comigo que os de Bereia faziam esse exame, irmãos, porque de fato o que a Bíblia trazia estava além das circunstâncias que Paulo trouxe das suas experiências. Talvez alguns ficassem muito espantados, é mesmo, caiu todas as cadeias e o carcereiro já ia impor a sua espada, um espanto tremendo. Aquilo é uma circunstância emocional. Talvez alguns iriam dizer naquela hora, queridos irmãos: puxa vida, eu nunca ouvi isso, que Deus tem esse poder, agora eu vou com tudo. Mas quando vai para a palavra do Senhor, ela vai mostrar para a pessoa que a realidade, ela é muito mais profunda do que apenas aquele momento emocional que nós vivemos. Mais ainda, querido irmão, querida irmã, quando a gente vai para as Escrituras, as próprias impressões dos ouvintes vão sendo mais trabalhadas. Será que eu entendi direito o que ele explicou aqui? Naquela hora, será que não foi a hora que eu olhei para o celular e ele falou uma palavra e eu me desliguei daquilo ali? Será que enquanto ele estava pregando, eu estava tão desanimado que eu não pude perceber o poder de Deus sobre a minha vida? Será que enquanto ele estava falando, eu não estava pensando em Paulo, aquele homem ali, aquela figura? E a Bíblia diz que a figura de Paulo era uma figura um tanto quanto assim, comum demais. As pessoas não eram impactadas pela figura de Paulo em si. Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, às vezes nós podemos estar tristes, às vezes muito alegres, às vezes passando pela falta de dinheiro, às vezes com dinheiro sobrando na conta. Às vezes nós acabamos de ter uma discussão com alguém antes de chegar no culto. Às vezes nós viemos abraçados e comemorando, mas a Escritura, ela mostra coisas que vão muito além das nossas circunstâncias particulares. Esse aí foi o poupador da vida do carcereiro? Glória a Deus. Mas foi Deus quem poupou a vida, por isso que eu olho para a Escritura. Você quer ver um negócio? Quantas vezes você não foi impactado pela história de José? Principalmente quando a gente passa por um problema longo na nossa vida, né? A história de José mexe com o nosso coração. 17 anos. Quantas vezes você não foi impactado, querido irmão, irmã, por um jovem chamado Daniel e a situação que ele passa na cova dos leões? Os seus amigos na fornalha. E quantas vezes você não cantou rompendo em fé, dizendo: se o Senhor não me livrar das ondas, Ele faz o mar se abrir. E se Deus não quiser fazer isso? E eu poderia citar, irmãos, Moisés, Abraão, Jacó e tantos outros. Mas a Escritura não é sobre esses homens apenas. A Escritura é sobre o Deus desses homens. A Escritura não é sobre quantos leões estavam na cova e se um tinha 2 metros e 600 quilos. A Escritura é sobre aquele que tapou a boca do leão naquela hora. A Escritura, querido irmão, ela está além das minhas circunstâncias, e isso faz com que ela tenha peso de autoridade sobre a minha vida, que estou vivendo certa situação, mas sobre a vida do meu vizinho, que pode estar numa situação completamente distante disso.
E esse é o ponto, queridos irmãos. Eu vou citar claramente um exemplo. Nesses dias, por conta dessas deliberações aí de leis sobre igrejas se reunirem ou não, muitos soltaram as suas opiniões. Mas perceba que num momento a pessoa pode falar assim, eu sou a favor ou sou contra, mas ela não olha a sua condição pessoal para estabelecer aquele juízo. Ela simplesmente afirma, olha, quem está fazendo isso está pensando em determinadas coisas, por exemplo, dinheiro. Será? Será que eu posso afirmar que todos estão assim? Será que eu posso afirmar que vale para de A a Z, passando por Brasil, passando por Argentina, passando por Estados Unidos? Será que é universal esse exemplo? Mas pela Escritura, quando eu falo algo da Escritura, vale para o brasileiro, para o argentino, para o americano, vale para esse século, para o século passado, vale para os meus filhos e vale para os seus filhos, vale para os filhos que vieram de Abraão e vale também para os dias de Paulo, como valia para os bereanos naquela hora. Perceba, irmão, que conhecer a Escritura me torna livre de juízos desse tempo. E novamente, citando C.S. Lewis, ele diz que muitos de nós não sabemos lidar com as nossas liberdades. Porque, sendo livre, nós queremos muitas vezes nos tornar escravos. Nós queremos que outros venham deliberar por nós. Mas é porque nós não sabemos da liberdade e da grandeza que nós temos na palavra de Deus. Mas há um último ponto que eu gostaria de colocar para você. Observe o texto, querido irmão, porque aqueles irmãos de Bereia, embora amassem o apóstolo Paulo, eles amavam mais a Escritura, entendendo que a Escritura era maior que Paulo. Embora todas as experiências maravilhosas que Paulo possa ter testemunhado para eles fossem relevantes e muito fortes, eles examinavam as Escrituras porque eles queriam entender os princípios contidos na palavra de Deus, que iriam direcionar a sua caminhada. Mas agora olha algo fantástico que vai acontecendo à medida que as Escrituras são expostas. Dias e dias, olha os versículos 12 em diante comigo. Com essa questão de buscar de fato o valor das Escrituras e o pregador expondo as Escrituras para aqueles irmãos, versículo 12 diz, irmãos, que muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição, não poucos homens. E mais à frente nós vamos ver que Paulo tem que sair dali, mas Silas e Timóteo continuam pregando, versículo de número 14. Eu quero trazer para você qual é o resultado da revelação bíblica de fato ser a autoridade última de todas as coisas. O texto diz, irmãos, que eles creram em quem? Em Paulo? Em Jesus, não é? No Evangelho. E esse é o ponto, irmãos, que a revelação bíblica, ela de fato nos leva ao encontro com Jesus. Agora perceba algumas nuances que esse texto vai apresentar, queridos. Observe o versículo 12. Mulheres gregas de alta posição, numa época em que a sociedade era totalmente baseada em conceitos dos homens, as leis, a respeitabilidade, a autoridade. O que o texto bíblico está mostrando é que mulheres ricas, de alta posição, elas se convertem a Cristo porque elas podem estar ali ouvindo a palavra. Ou seja, a igreja verdadeira do Senhor não é a igreja que segrega, não é a igreja que separa, mas ela une em torno da palavra qualquer classe, qualquer gênero, qualquer tipo de pessoa. Mais ainda, o texto diz que não foram poucos homens que creram. E eles, irmãos, acreditaram, vivenciaram, entenderam pela exposição bíblica que o Evangelho era a transformação para a vida de uma mulher grega, de alta posição, mas também uma mulher mais simples, de uma mulher que tinha talvez a sua origem ali na Europa daqueles tempos, ou numa mulher que vinha do Oriente Médio ou da África.
Era o evangelho que mudava homens, e aqui diz que não poucos, de toda estirpe, não importa de onde seja a sua origem, o fato é que agora eles se unem no evangelho, na igreja do Senhor. E mais ainda, queridos irmãos, observem que o tumulto veio depois, porque uma turma de judeus lá de Tessalônica, quando sabe o que está acontecendo, vai atrás. Mas olha que fantástico, Paulo tem que sair dali, mas vem Silas e Timóteo que continuam a pregar. E de novo, irmãos, algo se repete. Esse é mais um ponto. Paulo pregou, mas agora Silas, Timóteo continuam a expor o evangelho. Silas ainda poderia ter falado: olha, eu estava com Paulo aquele dia lá na prisão. Você acha que não, camarada? Eu e ele cantávamos louvores à meia-noite. Eu era tenor e ele o barítono. Mas não é isso. Não é circunstância. Timóteo, que era um jovem, ele não chega para aqueles bereanos e fala: olha, Paulo já é mais velhão, ele fala na linguagem dele. Eu sou mais novo, vamos falar para o Ministério da Juventude aqui de Bereia. Não, não é o pregador, é a palavra. É a palavra. É a palavra. E nesses nossos dias, irmãos, quantas vezes nós nos agarramos ao último coach da moda? Quantas vezes nós vemos pessoas se agarrando em títulos, em situações que aí a gente vai entrar em situação um pouco mais particular, que agrada mais o nosso coração, em pessoas que talvez sejam mais empáticas, se você quer uma expressão desse dia, ou simpáticas, que se condoem da dor dos outros. Mas nós deveríamos nos agarrar na revelação da palavra. Porque o que nós fazemos aqui, irmãos, se nós entramos nessas portas, apenas pensando em quem vai estar à frente, ou quem vai estar do meu lado, nós estamos errados. Porque quando nós entramos nesse lugar, nós entramos por causa de um único nome, que é o nome de Jesus. E quando você sai, e você está na sua casa, no seu momento de solidão, no seu momento de intimidade, é só Jesus que está ali contigo. E, irmãos, como nós perdemos isso de vista? Porque nesses dias de dores, ao invés de nós clamarmos por Jesus, nós abrimos o nosso celular e vamos procurar um videozinho que nos acalme. Nós vamos procurar uma musiquinha que traga ao nosso coração um pouquinho de coceira, que vai dizer como você é lindo, você é especial, você era a última moeda, a última bolacha que tinha no pacote. Deus precisa de você. E você se agarra numa mentira dessa. Nós não entendemos, irmãos, para pensar por que nós brigamos em redes sociais. Nós não paramos para pensar no porquê, nós paramos para atacar. E você quer um negócio? Para tristeza e vergonha nossa. Observe crentes em redes sociais. Quando a gente discorda um do outro, o que a gente diz? Você precisa aprender a ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Eu acho que a pergunta, e talvez a rede social um dia chegue nesse ponto, talvez ela acenda uma lâmpada vermelha e bote um espelhão na frente da pessoa. Ó, serve para lá e para cá, tá? É ida e volta. É mão dupla. Perceba, irmãos, que quando há algum tipo de discordância, nós não nos atemos ao tema. Nós partimos para a ofensa, porque nós nos sentimos ofendidos. Está me acusando. Então senta que lá vai a réplica e a tréplica. E alguém que tomava café comigo,
De repente agora é alguém que eu tenho que achar todo defeito para jogar sobre essa pessoa, porque não presta mais. Ontem eu oro por você e você ora por mim. Hoje, fulano nunca viu alguém, você nunca prestou. Crentes, vai estudar a Bíblia. Você não está entendendo esse momento, seu insensível. Ah, eu ouvi isso desse pregador, então eu estou com ele. Mas os de Bereia falam, então vamos ver na Bíblia, de fato, se as coisas eram assim. Quero acabar essa palavra, querido irmão. As experiências que nós temos são muito válidas. Não despreze. Não despreze. Gostaria de voltar ao início, quando eu falei para você, por exemplo, da cozinheira. Você só vai ter certeza se é bom o que ela diz quando você fizer o prato. Até então, você vai ter fé. Mas na hora que você pega a sua panela, começa a cozinhar, bota o fogo, queima a sua mão, aí você começa de fato a entender. E se você faz exatamente cada coisa como foi colocada, e no final você prova e fala, duas opções já se abrem. Ou você fez a receita errada, ou o prato era ruim para chuchu. Como eu costumo brincar aqui, né? Pessoa que gosta de cebola, né? Ah, é uma maravilha. Amém, para você. Você pode ouvir qualquer um doutor em filosofia, em ética dos seus dias. Mas quando você começa de fato a testar aquelas questões, é que você vai ver se aquilo faz sentido ou não para você. Irmão, irmã, a palavra do Senhor, ela é tão linda, que ao contrário dessas situações, você não precisa cair numa cova de leão para saber que Deus vai te libertar ali. Bíblia é revelação de Deus. E você também não precisa passar numa fornalha de fogo para você ver um quarto homem ali cantando e passeando no fogo e você sair dali sem ser chamuscado. Alguém já passou por isso por você. Você não precisa ir para a cruz para salvar pessoas, porque Jesus fez isso por nós e nós nos agarramos nisso nos nossos dias. Quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, se nós aprendermos a crer de fato e colocar essa palavra em prática, nós vamos desfrutar de todas as promessas que essa palavra tem para nós. Toda a verdade que você precisa conhecer está na palavra de Deus. E de fato, querido irmão, a Bíblia diz que se você for fiel, quiser viver uma vida piedosa, você vai ser perseguido, ultrajado, maltratado por conta disso. Paulo escrevendo a Timóteo, 2ª carta, capítulo 3, versículo 12, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. E os nossos irmãos em missões podem contar isso com mais propriedade. Porém, a palavra foi quem trouxe isso. E eu volto para a palavra. Nesses nossos dias, irmãos, tem muita gente falando um tanto de coisa. E eu quero te chamar a atenção porque você precisa aprender com a palavra, porque Jesus diz assim, ouça tudo, julgue todas as coisas e retenha o que é bom. Então, eu não preciso ser alguém que tape os meus ouvidos para esse mundo dizendo, olha, eu vou ser uma pessoa asceta, eu não vou me mexer com nada, não vou investir em ninguém, não vou ouvir. Não, a palavra do Senhor diz, olhe, observe, julgue as coisas, mas julgue à luz da palavra para que você seja sábio nesses dias. Mas mais do que isso, queridos irmãos, quando nós vamos para João, capítulo 5, versículo 39, a gente vai ouvir Jesus falando para os seus discípulos, falando para os seus opositores, falando para os curiosos dos seus dias. João 5,39, Jesus diz assim, examinais as Escrituras,
Porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nesses nossos dias, irmãos, muitos estão preocupados com uma situação que é desse tempo. Nós não sabemos como isso vai se desenvolver ou se fechar. Mas o fato é que por uma ação do nosso inimigo, por uma ação do nosso coração, ou por uma outra questão qualquer, que a gente pode conversar sobre isso num outro momento, isso muitas vezes tem roubado o nosso olhar do que a Escritura trabalha conosco. Se você pensar em tempos de dor, a Escritura cita diversos momentos assim, mas qual é o padrão? Aprender a confiar em Deus. Um exemplo, quase que aleatório. Quantas vezes você não cantou, não falou a oração de Abacuque? Mas lendo as Escrituras, você vai ver que Abacuque viveu num tempo de muita dor, de muita injustiça, de muita pobreza, de situações em que era acusado. E Abacuque diz assim: eu vou subir numa torre de vigia e vou procurar ver qual vai ser a resposta de Deus. E antes da resposta chegar, Abacuque já tinha tido seu coração transformado, consolado, e aí então ele libera aquela oração que você conhece bem: ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que não haja mantimentos nos campos, ainda que não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu estou salvo independentemente de tudo que aconteça. Citei Abacuque. Poderia citar muitos outros para você aqui, querido irmão. E eu queria fechar essa palavra com você, talvez pensando nessa oração de Abacuque. Você poderia parafrasear dizendo: Senhor, ainda que eu tenha que me submeter às circunstâncias desse meu tempo, ainda que as igrejas não possam se abrir, ainda que não haja trabalho nesses dias, ainda, Senhor, que eu não tenha a oportunidade de ver ou ter uma vacina, ainda, Senhor Deus, que tudo isso venha falhar, eu sei que eu vou me encontrar com o Senhor na glória. E isso é palavra de Deus, irmãos, não é palavra do pregador. E eu queria te convidar a fechar um pouco os teus olhos e pensar: o que tem te dado segurança nesses últimos tempos? Onde está a autoridade da sua vida? Quando as pessoas te perguntam o que vai ser o amanhã, você tem uma palavra de evangelho ou você tem uma palavra de desespero, de medo? Peço que você esteja orando nesse momento por você. Quantos têm medo nesses nossos dias de falar uma palavra porque não sabe como o outro vai reagir? E aí não fala. A outra pessoa não recebe uma palavra de esperança, de transformação. Quantas vezes nós estamos mais preocupados em buscar uma palavra pronta, uma figurinha, porque nós não conhecemos a palavra de Deus, que é regra de fé e prática, é mais profunda do que uma faca e pode chegar a dividir juntas e medulas. Ore por você, irmão, irmã, para que nesses dias a palavra do Senhor seja mais forte que o seu celular, seja mais forte do que aquelas conversas de WhatsApp, e de fato te leve até Jesus, para que você, com Jesus, você experimente as grandezas do céu na sua vida. Convicção de salvação, convicção de que nós temos os 2 pés na eternidade, para sempre. Quando
quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Podem roubar a nossa paz, podem roubar muitas coisas. A palavra do Senhor diz que nós estamos no campo do inimigo, porque esse mundo jaz no maligno. Então nós temos que ser mais vigilantes, mais sábios, mais prudentes. Mas é a palavra que faz isso. Nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Pai, pela tua palavra nessa manhã. Obrigado, Deus, pelos teus servos, que diante de um outro servo do Senhor, eles não se constrangeram em investigar a tua palavra. Eles honraram a pregação daquele irmão, conferindo nas Escrituras. E obrigado pelo testemunho de Paulo, porque ao ver as pessoas com a palavra aberta, Paulo se regozijou e viu ali irmãos nobres, não porque eram mais receptivos, não porque eram mais bonitos ou coisa assim, mas porque eles examinavam a palavra do Senhor pregada. Senhor, ensina-nos a amar a tua palavra, Deus. Ensina-nos, Jesus, a ser guiados por ela, a romper, ó Deus, com a preguiça, a romper, ó Deus, com a nossa própria argumentação de que às vezes não entendemos tal e tal texto, mas que nós nos lembremos, ó Deus, da quantidade de ferramentas que existem hoje para a atenção e o entendimento da tua palavra. Quantas Bíblias de estudo, quantos aplicativos que nos ensinam, nos ajudam. Mas, ó Deus, apesar de tudo isso, que nós nos voltemos para ela, para a Bíblia, para a experiência de ser chamado à tua presença, edificados pelo teu Santo Espírito, consolados no meio da dor, fortalecidos para a batalha a cada dia, Senhor. Eu te agradeço pelas confissões, ó Deus, históricas que nós temos, que nos ensinam, nos dão um caminho para trilhar. Mas, Senhor, nem as confissões, nem os aplicativos, nem Bíblia de estudo, nada disso é a mesma coisa do que ler e ter a experiência de estar na tua presença. Por isso eu te peço, Pai, renova em nós o ânimo pela leitura, pela meditação na tua palavra, Senhor. Oh Deus, vivifica a nossa igreja na tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque dia após dia o Senhor tem renovado nas nossas vidas isso. Mas eu oro, Deus, dá-nos fidelidade, Senhor. Não nos deixes cair, ó Deus, no nosso próprio ego. Ó Deus, na arrogância desse nosso tempo, desses nossos dias. Ensina-nos a nos humilhar, ó Deus, diante da tua pessoa, Jesus. E, ó Deus, que em cada situação, cada irmão, ó Deus, possa ser encontrado fiel, dispenseiro fiel da tua palavra e vencedor, ó Deus, das questões desses nossos dias. Que cada um se levante, ó Deus, e rompa nesse tempo na autoridade de Jesus, ó Pai, na graça ao tratar com outros irmãos e vivenciando um tempo de glória, mesmo em meio a tantas dificuldades. Obrigado pela tua palavra, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.